Olha, se alguém perguntasse para você, olha, quanto é que é o período desse movimento aí, professor? Quanto é que é o período desse movimento? Moçada, esse movimento descrito pelo pêndulo cônico, você diria que ele está oscilando? Professor, qual é o período da oscilação, né? Entendi. Mas você diria que ele está oscilando? Não, porque nem todo movimento que é periódico, né, é oscilatório, né? Oscilar significa que é o seguinte, para o movimento ser oscilatório, o corpo tem que ir até o outro lado, aí ele tem que parar e inverter o sentido do movimento. Aí ele vai até o outro lado, para e inverte o sentido do movimento. Vai, para e inverte o sentido. Para ser oscilatório, ele tem que parar e voltar, parar e voltar, parar e voltar. E aqui? Aqui não. Aqui ele não inverte o sentido, não. Aqui é sempre, vamos supor, sempre no sentido horário. Horário. E não para voltar, não. Para não. Então não é um movimento oscilatório. Mas é um movimento periódico. Portanto, ele tem período, tem frequência, né? O período aqui, no caso, seria o quê, professor? Ora, quanto tempo ele demora para dar uma volta completa? E aí, como é que se calcula esse período? Já sei. 2π raiz de L sobre G. Meu primo falou que tem uma fórmula do período, né, prof? 2π raiz de L sobre G. Menino, isso aqui é outra coisa, né, pessoal? Isso aqui é o período de oscilação de um pêndulo simples. Quando ele está fazendo é a oscilação, ó. Não tem nada a ver com pêndulo cônico. Não. Professor, como é que a gente acharia esse período? Pois é, a gente poderia, né, ver isso daí, né? Olha, quanto tempo ele demora, né, professor? Olha, turma, eu não vou te mostrar como é que acha esse período, embora esteja feito na teoria da apostila a demonstração. É fácil, professor? Sabe por que é fácil? Porque é o seguinte, ó. Se você conseguir achar o ômega, a velocidade angular, você facilmente consegue relacionar com o período. Porque o período vai ser 2π sobre ômega. Quem sabe o ômega consegue descobrir o período. E não é difícil saber o ômega, porque ele aparece bem aqui nessa equação. Né? Na teoria da apostila eu demonstro para você. Vou poupar esse nosso tempo. Mas na teoria da apostila está demonstrado o quê, professor? Que o período do MCU descrito pelo pêndulo cônico é o quê, professor? É o quê? É super legal a relaçãozinha. Diz que esse período é 2π raiz quadrada de quem, professor? Raiz quadrada de H sobre G. É o H, a altura do cônio. 2π raiz quadrada de H sobre G. Muito legal isso daí, né, professor? A gente vai já fazer a próxima questão, e na próxima questão a gente vai ter que calcular o período. Para você ter ideia de como é que é a demonstração, eu vou resolver a questão sem usar a fórmula. A gente vai achar o período sem usar a fórmula, aí você vai ver, né? Mas se você quiser ver a demonstração, tá aí na apostila, na teoria lá eu demonstro, né? A formulazinha do período. Se a expressão do período, olha, só depende da altura do cônio, olha como é interessante, professor. Ela só depende da altura do cônio e da gravidade. O que significa, então? Significa que se você tiver vários pêndulos cônicos, né? Todos com a mesma altura desse cônio, todos vão ter o mesmo período, se tiver a mesma altura, vão ter o mesmo período. Olha como isso poderia ser interessante, olha. Olha como isso poderia ser interessante. Por exemplo, olha, eu poderia ter um pêndulo cônico, né, com uma bolinha do pêndulo girando, ó, num raio pequeno. Poderia ter um pêndulo cônico, ó, com uma bolinha girando, ó, num raio maior aqui, ó. Eu poderia ter um terceiro pêndulo cônico, ó, girando maior ainda, numa trajetória maior ainda, mas veja só, tô entendendo, todos estão girando com a mesma altura, ó. Renato Brito, cara, cadê a altura? A altura é a mesma. Claro que o comprimento L de um é diferente do outro, né? Olha aqui o tamanho desse fio, olha o tamanho do outro, olha o tamanho do outro. Os L's são diferentes, né? Os alfas são diferentes. Mas o que importa? O que importa é que eles têm a mesma altura. Renato Brito, cara, se eles têm a mesma altura, se eu chamasse essa bolinha de A, essa de B, essa de C, na teoria da apostila, o senhor também falou isso daqui? Eu falo. Na teoria da apostila eu também faço esse comentário. Se os pêndulos cônicos giram com a mesma altura, então naturalmente que eles vão ter o mesmo período. Eles vão ter o mesmo período.
Eles vão ter a mesma velocidade angular, né? Porque a velocidade angular, ômega, é 2π sobre t, né? Então eles vão ter o mesmo ômega? Vão ter o mesmo ômega, vão ter a mesma frequência. Que legal! Eu vou ver isso aqui na teoria da apostila. O senhor falou que tem lá, né, professor? Pêndulos cônicos que estão girando num cone da mesma altura, e aí eles têm o mesmo ômega, o mesmo período, a mesma frequência, vão girando junto. Que massa! Legal. Então depois você vai ver isso aí na teoria da apostila, né?